Tem mitos que a gente ouve a vida toda, não é? E um deles, com certeza, é o da Caixa de Pandora. É uma daquelas histórias sobre curiosidade, vingança dos deuses e a origem de todos os problemas do mundo. Mas, como a gente vai ver, tem muito mais coisa por baixo dessa história do que parece. Então, vamos lá. E tudo tudinho mesmo começa com um aviso, uma premonição bem sinistra, sabe? De Prometeu pro irmão dele, Epimeteu. Prometeu, aquele titã que teve a ousadia de roubar o fogo dos deuses para dar para a humanidade, ele já sabia que o troco do Olimpo ia vir pesado. Essa frase, tão simples, já prepara o palco para uma tragédia que parece inevitável. E olha, se tinha uma coisa que ninguém queria provocar, era a fúria de Júpiter, ou Zeus para os gregos. Ele ficou simplesmente possesso com a audácia de Prometeu. Então, o rei dos deuses bola um plano de vingança, mas não contra o titã em si. Não, não. A vingança seria contra a criação mais amada dele, nós, a humanidade. E o instrumento perfeito para isso? O irmão ingênuo de Prometeu, o coitado do Epimeteu. Então, entra em cena a primeira parte do plano magistral e bem cruel de Júpiter. Ele chama Vulcão, o ferreiro divino, e Minerva, a deusa da sabedoria, e dá uma tarefa e tanto para eles: criar um ser totalmente novo, uma companheira para o homem. Uma criatura de uma beleza nunca antes vista, destinada a mudar o mundo, para sempre. E olha, quando a gente fala que os deuses capricharam, é porque eles capricharam mesmo. A descrição que chegou pra gente é de uma perfeição absurda. Pele de veludo, curvas que encantavam, uma beleza tão, mas tão grande que até os próprios criadores ficaram de queixo caído. Ela era, em todos os sentidos, uma obra-prima viva. Júpiter olha para aquela obra de arte e fica, bom, maravilhado. Ele dá a ela um nome, Pandora. E ele mesmo comenta que o nome tem um som volátil, alado. É um nome que já carrega um peso de destino, mas ao mesmo tempo uma leveza, uma combinação que, como vamos ver, se mostrou bem perigosa. Só que a vingança de Júpiter, claro, não parava por aí. Não bastava criar a mulher perfeita. Tinha que ter mais uma coisinha. Ele prepara um segundo presente. Um presente que vai com Pandora na sua jornada para o mundo mortal. Um objeto incrível, mas que vem com uma regra. Uma única e terrível proibição. E que presente, hein? Imagina só. Uma caixa toda de ouro, de prata, cheia de detalhes. Uma coisa que brilha, que chama a atenção, que quase te hipnotiza. Um objeto que, por si só, já era um convite ao mistério, uma tentação pura. E a ordem de Júpiter foi bem clara, sabe? Daquelas que não deixam dúvida nenhuma. Não é para abrir. Nunca, em hipótese alguma, entendeu? É o clássico fruto proibido. Ele não só deu a caixa, ele plantou a sementinha da curiosidade, sabendo muito bem que uma hora ela ia brotar. Enfim, Pandora e sua caixa chegam ao mundo dos mortais. Epimeteu, que esqueceu completamente o aviso do irmão, fica encantado por ela. E é aqui que a curiosidade natural de Pandora começa a crescer, a virar uma obsessão. A caixa parece que chama por ela. Essa tentação começa a mexer com ela de um jeito que vai parar até nos sonhos. E o pior é que ela não sonhava com coisa ruim, não. Pelo contrário, ela sonhava com cavalos alados, pássaros de esmeralda, uma música linda. A mente dela preenchia o vazio da caixa com as coisas mais fantásticas, o que tornava o desejo de abrir insuportável. Até que um dia, olhando para a caixa, ela não aguenta mais. E aquela perguntinha surge, quase a um sussurro. Mas o que será que tem aí dentro? Essa é a pergunta que move o mundo, né? A origem de toda descoberta e, nesse caso, de toda desgraça. E pronto. Foi o suficiente. Naquele impulso, naquela ânsia louca de saber, ela vai lá e levanta a tampa. Um segundo. Um gesto. E o mundo inteiro muda. Para sempre. Gente, a consequência é instantânea e pavorosa. A tampa parece que voa da mão dela e de dentro sai um vento, um caos. A primeira coisa que ela vê é uma caveira de cristal, o rosto da própria morte, que encara ela por um segundo antes de voar pelo mundo. E logo atrás vem a doença e todos os outros males. E logo em seguida, os vícios começam a ganhar forma. A primeira, a inveja. Imagina uma velha com cabelo de teia de aranha, que olha para a beleza de Pandora com puro ódio nos olhos e até tenta agarrar ela com suas garras antes de fugir. Depois vem a gula, uma figura nojenta, enorme, oleosa, que mal consegue se mover.
uma representação bizarra do excesso que sai urrando de fome para atormentar todo mundo. E não para por aí, não. Vem a avareza, a arrogância, a crueldade, todos os vícios que a gente pode imaginar saindo em bando, dançando uma dança macabra em volta da cabeça de Pandora antes de se espalharem pelo mundo como uma praga. Pandora, coitada, em pânico total, se arrasta no chão, acha a tampa e com toda a força que ela tem consegue fechar a caixa. Mas já era, né? Tarde demais. O estrago já estava feito, o mundo nunca mais seria aquele paraíso de antes. E aí, silêncio. Um silêncio pesado. O caos passou, mas o mundo lá fora já não era mais o mesmo. Esgotada, Pandora olha de novo para dentro daquela caixa maldita, esperando não ter mais nada. Só que tinha. Tinha alguma coisa lá no fundo. Lá no fundinho, uma figura, um rosto jovem e bonito, olhava para ela. E aí vem aquele diálogo que é o coração do mito. Pandora pergunta com a voz falhando: "Quem é você?" E a resposta vem, suave e clara: "Eu sou a esperança." E é aqui que a história nos deixa com uma pulga atrás da orelha. A esperança que ficou presa lá dentro. Ela é o nosso consolo? A luz no fim do túnel para aguentar todos os males que saíram? Ou será que ela é o mal mais cruel de todos? Aquele que nos faz continuar sofrendo, sempre esperando por algo que talvez nunca chegue. O mito não dá a resposta. E essa talvez seja a questão mais importante que ele deixa pra gente pensar.